Bom, vou comentar alguma coisa sobre milagre na minha vida. Eu nunca acreditei em milagre. Eu achava que tudo era aquilo que aparecia. Não havia nada por trás. Porque quando os filósofos e religiosos se metem a falar em milagre, eles falam sobre a categoria racional, né? Dividem o que é ciência, o que seria religião. Ou seja, começam a fazer argumentação. No meu caso, não é bem isso. Eu não vou fazer argumentação. Eu não vou dizer que milagre é alguma coisa X para mim. Não. Vou dizer que eu experimento milagres no dia a dia. É estranho falar isso, mas esses milagres acontecem em percepções internas minhas de alguma coisa que me acontece. Então, por exemplo, estou passando por dificuldade. Eu encontro uma pessoa e essa pessoa me diz alguma coisa. Aquilo me causa algum efeito e daí eu faço alguma coisa que leva a outra. Eu encontrar aquela pessoa foi um ato corriqueiro, um ato normal. Mas essa pessoa, de alguma forma, ela me disse algo e aquilo me afetou. Aquilo que ela me disse pode ser muito importante, pode ser a saída do meu problema. Ou pode ser algo que me leve numa direção errada. Pode ser qualquer coisa. Essa pessoa, ela pode ser afetada pela religião ou não, lá dentro dela. Então, o motivo para ela me falar alguma coisa está restrito à vida dela e a algum efeito que o mundo causa nela. Dentre esses efeitos está Deus. Então, às vezes, a gente está falando com alguém e de repente algo nos motiva a falar alguma coisa para essa pessoa. Uma coisa boa ou ruim. Isso que nos motiva é a nossa crença, o que está aqui no nosso coração. É aquilo que nos impele a falar alguma coisa para essa pessoa. Se isso for positivo e transformar a pessoa, a gente vai considerar que a gente foi meio que usado pelo mundo para fazer aquilo lá. O que usou? O que fez com que aquilo acontecesse? Isso não é um milagre no sentido de que aconteceu alguma coisa sobrenatural, irracional, que não tem explicação, que a ciência não explica. Não, isso mostra a relação entre duas pessoas e coisas dentro dela que a motivam a falar, a agir de determinada forma, a influenciar essa pessoa. Para mim, isso é milagre. Por outro lado, eu vejo no dia a dia acontecimentos que me fazem acreditar na ideia de milagre. Por exemplo, vou citar um caso que me aconteceu. Eu, assumindo que Deus conheça tudo de nós, né? Então eu assumo que um determinado dia que eu saí daqui do apartamento para pagar uma conta, eu estava com a fé fraca. E eu me lembro claramente de ter falado algumas coisas para mim mesmo que definiam que a minha fé estava fraca. Daí eu fui lá, paguei a conta. Eu não comentei isso com ninguém, tá? Eu estava pagando a conta, saí de pagar a conta e veio uma mulher, mais ou menos um pouco mais baixa do que eu, 1,65 m talvez,
no meio da agência de banco, e ela se aproximou de mim no meio das pessoas, no meio daquela fila, e ela falou assim para mim: ele me pediu para te perguntar só se você acredita. É. Aí eu olhei para ela, pensei, será que ela tá maluca? Olhei para ela, não distingui que ela estava maluca, que ela estava tendo uma viagem. Aí eu fiquei preocupado com ela, né? Falei para ela, não, olha, fique tranquila que eu acredito, eu realmente acredito. Aí ela foi embora. Depois eu fui para a igreja, que fica perto do banco. Eu fui à igreja, rezei e acho que participei da missa, não me lembro. Quem poderia saber que eu estava com a fé fraca? Nem eu sabia que eu estava com a fé fraca. Né? Eu achava que estava normal. Mas ela chegou e se aproximou e falou isso. Às vezes, uma pessoa qualquer que está na rua se aproxima de você e fala alguma coisa e aquilo te afeta. Ou às vezes você mesmo faz isso. Às vezes você passa por uma experiência pessoal, interna, que faz com que você veja algo que ninguém está vendo. Não é, eu tô falando, não estou falando um disco voador, nem alguém, nem um milagre, nem uma alma, nada. É que você repara em algo que alguém não está reparando. E aquilo faz você se emocionar e você pensa, caramba, não tinha reparado nisso. Bom, esse tipo de experiência interna pode ocorrer com fé ou sem fé. Mas quando ocorre com fé, aquilo fortalece a sua fé. Você acredita mais, você acredita mais no ser humano, você acredita mais na vida. E você passa a ver, puxa vida, a minha situação que está tão difícil, eu vejo esse tipo de coisa e aquilo me levanta. Aquilo conserta a minha vida de alguma forma. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Isso para mim são milagres. São milagres da ação de Deus em você. Não é à toa também que depois de ter passado por aquela experiência com aquela moça, a minha fé também ficou mais forte. E que todo dia, quando eu acordo, todo dia, vem um pensamento que me aproxima de Deus. Hoje o pensamento foi muito emocionante. Eu tive que ficar na cama durante um tempo para digerir. Que foi o seguinte, ele cuida de mim. Eu reparei, meio dormindo, que durante o tempo todo que eu estive com a minha esposa, eu hoje sou separado. Durante o tempo que eu estive com as pessoas que eu frequentei, que eu passei por situações, ele cuidou de mim. Eu passei por experiências bastante difíceis, mas ele cuidou de mim. E ele cuidou de mim por meio do amor dela. E hoje eu sinto saudade dela, etc. tal, mas o fato é que eu não me abri, eu tive dificuldade de me abrir ao amor dela. Uma dificuldade absurda, tá? Esse um dia vai virar filme, porque eu acho que ninguém passou por aquilo que ela passou. Mas ele cuidou de mim. Apesar de tudo isso, ele cuidou de mim. E apesar de tudo o de errado que eu fiz muita coisa certa. Então eu não preciso sentir aflição, dor. Eu posso me sentir bem. Posso me sentir agora vivendo, porque ele ainda cuida de mim. É curioso, porque essa sensação é interna, isso não é um milagre, é óbvio.
Mas quando a gente tem fé, a gente sente isso milagroso, de uma forma milagrosa. Como se fosse uma reafirmação daquilo que a gente é. Ser humano, que vai morrer agora. Pode morrer agora. Pode morrer a qualquer momento. Pode perder o que tem, pode perder uh, os bens, pode perder a saúde, pode perder a liberdade, pode ser preso, pode. Ou seja, pode acontecer qualquer coisa. Mas mesmo assim, permanece uma confiança lá dentro de que estamos bem. Essa confiança é fé. Eu falava de fé como aquela luz que a gente tem lá dentro de alguma coisa que a gente não consegue ver. Então a gente vai correndo atrás e de repente aparece uma outra luz. Mas essa luz que a gente tem aqui dentro independe da escuridão que esteja na vida. Ela está lá dentro, é uma confiança, uma fé. Tá, isso está escrito na Bíblia, tem definições para fé. Mas hoje eu defino a fé como outra coisa, como uma paz, uma espécie de confiança, com certeza. Mas é uma paz interna, muito profunda, que nada tira. Isso é milagre, é milagroso. Isso começa a crescer dentro da gente, sabe? Quando você não tem coração, isso não cresce. Você não tem essa fé. Você tem uma raiva, né? Mas quando você tem isso lá dentro, aquilo cresce, aquilo começa a ramificar no teu coração. Você sente isso. É quase físico. Aquilo ramifica. Você começa a ver o mundo de uma forma mais rica. Isso é fé. Agora, isso é um milagre que surja a fé numa pessoa que não tem motivo nenhum para ter? Eu acho que é. É quase um milagre. Agora, o tempo todo acontece para mim situações em que algo novo me torna melhor. Às vezes a resposta diferenciada de uma pessoa, alguma coisa errada que eu fiz. Isso faz com que eu me atenha a mim mesmo e eu cresça. Ontem aconteceu isso. Todo dia acontece, toda hora. Isso é fé. Isso é milagre. Agora, claro, né? As pessoas que têm educação como eu, filosófica, né? Que sabem distinguir as coisas, elas definem o milagre como uma coisa que escapa da racionalidade. Isso é uma forma externa de olhar o milagre. Mas se você for olhar o milagre tendo espírito, sabendo que tem alguma coisa em você, que não é só você que tem, que também Deus tem, Ele controla você de alguma forma, Ele sabe quem é você, sabe exatamente quem é você. Quando você passa a ter essa convicção interna de que você tem espírito, de que você não é apenas uma junção de osso e carne, de algumas coisas que fazem você pensar, quando você sente que você tem algo em você que é maior, aí você nota que essas pequenas coisinhas são milagrosas. Isso está tudo lá escrito, tá na Bíblia, tá em outros lugares também. E você passa a entender que você não está vivo por nada, porque os teus pais transaram e você nasceu. Você está vivo por algo maior. E aí você vai conseguindo essas coisas maiores e vai vendo a mão de Deus. E aí você nota, tudo isso é milagroso. A vida é milagrosa. De certa forma, a postura de um cientista, quando vê uma flor e vê a beleza e vê como aquilo foi feito e não entende e os seus olhos abrem, é a mesma forma pela qual uma pessoa passa a ter sentimentos que vêm de algum lugar
passar a crescer internamente e ver aquilo com assombro e pensa, uau, que milagre, caramba. Só que é um milagre interno, é um milagre que não precisa de prova externa, é um milagre que a gente sente o tempo todo, entendeu? Bom, é isso, resolvi falar um pouquinho, vou gravar, vou colocar no YouTube. Isso aqui são os meus quartos de livros. Embora eu tenha livros também na sala, em outros lugares. É o lugar onde eu moro, onde eu tento aprender. Mas hoje, depois de ter comprado tanto livro e ter lido tanto, eu não sei onde claramente eu tinha que aprender. Mas o que eu sei é que eu sinto uma leveza no meu coração. Agora, mais de 5 anos depois de ter me separado. E essa leveza é que me faz viver. Sem essa leveza eu não consigo. Eu não consigo. Eu fico preso a coisa. Não consigo viver.